Boa noite. Sempre uma alegria muito grande poder, de alguma forma, colocar à disposição de Jesus o nosso tempo e a nossa dedicação, aquilo que a gente vem estudando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os fariseus, quando ouviram isso de Jesus, tiveram uma reação que talvez até hoje a gente possa ter. Eles disseram: somos descendentes de Abraão e não temos sido escravos. Por que dizes que nós seremos livres? E Jesus responde: em verdade vos digo, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Essa passagem está no capítulo 8 do Evangelho de João e é um capítulo repleto de assertivas, de reflexões e discussões que até hoje são fermento para os fariseus do Velho e do Novo Tempo, onde se perde muito tempo, às vezes, discutindo algumas coisas que nós aqui não vamos nos propor a isso. Mas nós vamos sim nos propor a fazer um estudo e uma reflexão em torno da necessidade do conhecimento da verdade, de como isso nos traz o progresso e a liberdade, e acima de tudo, como a doutrina espírita nos traz uma ampliação, uma potencialização do conhecimento dessa verdade, e que através da doutrina, podemos, de fato, ampliar a visão que nós temos da realidade, da verdade, e com ela, não apenas por exercício intelectual de conhecer, mas aplicando esse conhecimento na prática, mudarmos a nossa vida e o mundo em que a gente vive. Só para a gente entender um pouquinho a questão da escravidão e do pecado, nós vamos fazer uma parte, nós fizemos para quem teve oportunidade há algum tempo, quando nós falamos das aflições, de fazermos um pequeno estudo a respeito das dores humanas, onde nós separamos as nossas aflições do ponto de vista do nosso progresso espiritual, e onde nós observamos que existem duas dores diferentes. A dor que é fruto da necessidade de provar, da prova, ou seja, de conhecermos a verdade e de aplicarmos a verdade pela nossa própria vontade, que é diferente da dor da expiação, que quando nós não nos submetemos à prova, ou seja, quando nós falhamos da prova, e aí nós criamos o determinismo e, por conseguinte, a escravidão. Vamos explicar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que a lei natural e a lei divina são a mesma coisa. É a única necessária para a felicidade do homem. E o homem só se torna infeliz quando se afasta da lei divina. Bom, quando nós entendemos que o nosso progresso e a nossa evolução se dá através de ciclos evolutivos, onde nós observamos a verdade e nós temos a liberdade de agir de acordo com a lei para provar que nós entendemos a lei. E se nós nos submetemos à lei e fazemos de acordo com o que é certo, então nós agregamos aquele conhecimento e passamos para um novo patamar. Se não, nós provocamos, então, nós nos afastamos da lei e aí então nós provocamos a dor e a necessidade de nos reajustarmos à lei provoca o sofrimento. Então, vamos dar um exemplo simples, todos nós temos tido cada vez mais e mais conhecimento a respeito de como cuidarmos do nosso corpo, de o que fazermos para nos alimentarmos bem, termos bons hábitos que produzam e que tragam a manutenção da nossa saúde. No entanto, pela maturidade que nós já temos espiritual, a todo momento estamos sendo colocados à prova
na abundância da oportunidade de escolhermos fazermos o que já sabemos que é certo ou o que é errado. Então nós temos a todo momento a abundância da escolha daquilo que nos faz mal. Se nós escolhermos aquilo que nos faz bem, como consequência disso temos mais vida, mais saúde, mais longevidade, mais liberdade para agirmos. Quando nos afastamos, ao contrário, e provocamos mal para o nosso corpo, nos afastamos da lei divina, aí então nós criamos o determinismo. Então, sucessivamente provocando o mal no organismo, nós adquirimos as doenças que nos tolhem a liberdade, que restringem a nossa liberdade de ação, ou seja, esse sofrimento é o que provoca a escravidão. Então nós nos tornamos escravos do pecado. Esse é o sentido que Jesus quis dar quando ele explicou isso aos fariseus. Mas o foco do nosso estudo é um pouquinho mais filosófico e, na sequência, a aplicação prática disso. Nós vamos nos focar no conhecimento da verdade. Conhecer a verdade. Nós vamos analisar a verdade sob dois aspectos. A verdade como a criação divina e a verdade como a emanação, a irradiação divina. Nós vamos então estudar a interação dessas irradiações, dessas verdades, para daí então falarmos um pouquinho da aplicação prática e, sobretudo, de como o Espiritismo modifica e amplia a nossa visão dessa verdade. Bom, entendendo a verdade, então, como criação divina, nós vamos estabelecer, a fim do nosso estudo, vamos lembrar que Kardec sempre foi bastante enfático em ser contra a implantação de sistemas que expliquem tudo, todas as coisas. Na verdade, o que ele faz, se a gente observar principalmente na Gênesis, ele observa a realidade e cria, então, explicações teóricas que não diz como verdades absolutas, mas que fazem sentido, que têm lógica e que a gente tem uma relação de causa, de consequência e de sentido. E esse é mais ou menos o exercício que nós vamos fazer agora. Então nós vamos entender como a verdade, como Deus sendo ou possuindo toda a verdade absoluta. Tudo que vem de Deus, é Deus. O Espírito é criado por Deus e ele é herdeiro dessa verdade divina. De que forma? Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, eles nos ensinam. O Espírito é criado simples e ignorante. É conduzido à perfeição pelo conhecimento da verdade. Ok. Ou seja, o processo da evolução, do progresso, é justamente o processo de assimilarmos a verdade absoluta de Deus. Nós somos herdeiros dessa verdade e o processo da evolução é justamente nós absorvermos ou fazermos vir à tona essa verdade que está dentro de nós. Então, nós somente possuímos a verdade que nós já adquirimos. Então, nós vamos entender que a verdade que nós possuímos hoje é fruto de tudo aquilo que nós absorvemos no nosso processo milenar de evolução. Vamos pensar um pouquinho, qual é a verdade nossa hoje, nesse momento evolutivo, nosso do homem? Nós temos, por exemplo, o potencial da consciência de si mesmo. Nós temos o potencial do exercício da vontade. Nós temos o potencial da comunicação. Nós temos o potencial da mobilidade, da inteligência, do sentimento e assim por diante. Todos os potenciais divinos que nós já adquirimos e que nós somos capazes de manifestar provém dessa verdade absoluta de Deus. De tal maneira que a verdade que nós possuímos é um grupo, é uma parte da verdade absoluta.
E assim também, os espíritos, os princípios inteligentes que estão em estágios inferiores, possuem um subgrupo do que nós já possuímos. Então, uma planta possui potenciais divinos diferentes de nós, humanos. Então, talvez, quando o nosso princípio inteligente estagiou na parte da botânica, nós adquirimos determinados potenciais que fazem parte do nosso arcabouço evolutivo, daquilo que verdadeiramente a gente possui. O que nós possuímos? Aquilo que não nos pode ser tirado. Então, a verdade que nós absorvemos é aquilo que nós já possuímos. Assim como a planta não consegue imaginar os potenciais do homem, porque falta sentido para ela, nós também, no nosso estágio evolutivo, nos falta sentido para apreciar os potenciais divinos já desenvolvidos pelos seres angélicos. Por isso que muitas vezes nos livros dos Espíritos nós vamos ver, falta ao homem sentido para compreender tais coisas. Né? Então, tudo o que o homem tem em relativo, Deus tem em absoluto nos seus potenciais. Então, verdade como potencial divino, como criação de Deus. Agora nós vamos ver a verdade como irradiação. Então nós vamos entender a verdade como tudo aquilo que emana de Deus. Então Deus irradia a verdade absoluta. E nós, enquanto criaturas criados por Deus, também temos a capacidade de irradiar a nossa verdade. Então, e é por isso que, lá no Livro dos Espíritos, na questão 88, Kardec questiona sobre a forma dos espíritos. E a resposta é bastante interessante. Eles poderiam dizer, o espírito não tem forma. O espírito é simplesmente um princípio inteligente, mas a resposta é sim, os espíritos têm forma. A forma de uma flama, de um clarão, de uma centelha etérea. Ou seja, os espíritos estão nos dizendo que justamente é a forma de luz, de irradiação. Então o espírito irradia a verdade que ele já possui. Deus, que possui a verdade absoluta, irradia em grau absoluto, todo o tempo, em todo lugar, toda a verdade. Nós, que estamos no processo evolutivo, agregando verdades a nós, vamos irradiando de acordo com aquilo que nós já absorvemos. E aí nós vamos, aqui a chave, nós absorvemos e irradiamos. Então, essa interação entre irradiar e absorver é justamente o que estabelece a relação entre todos nós espíritos. Mas mais do que isso, é o que estabelece também a nossa relação para com Deus. Então nós estamos a todo momento absorvendo a verdade divina, de acordo com a nossa capacidade, mas também estamos irradiando a nossa verdade para Deus, que como tem o poder de irradiação absoluto, tem o poder de absorção absoluto também, e nos percebe num grau perfeito tudo o que nós somos, o que nós já possuímos e o que nós somos capazes de fazer. Bom, essas interações, então, nós vamos separar em 3 categorias. Aquilo que o espírito irradia e que ele mesmo absorve. Então, nós irradiamos e absorvemos aquilo que nós irradiamos. A segunda forma de interação é o que nós irradiamos para com os outros espíritos. Então, existe uma troca energética, uma troca de verdade entre nós e os outros espíritos. E existe a troca para com Deus, que está sempre irradiando para nós e nós também absorvendo e irradiando para Deus. Todas essas interações provocam justamente aquilo que os espíritos nos ensinam, que é o conhecimento da verdade, que é o progresso. Então, essas trocas de radiações
fazem com que a gente absorva outras verdades, outras realidades que nós ainda não temos, e isso nos traz o progresso. Na interação Deus e Espírito, é onde se estabelece o empuxo divino. Então, quando nós falamos que existe um empuxo que nos leva a Deus, é justamente essa troca de verdade que Deus estabelece conosco. Como a irradiação de Deus é absoluta e com potencial infinito, a irradiação dele é sempre maior, em potência maior do que a nossa. É por isso que o progresso é uma fatalidade. É uma lei. Sendo lei, é inexorável. Deus não faz leis que não sejam cumpridas. Todos nós progrediremos, todos nós encontraremos a perfeição e a felicidade junto de Deus. E o mecanismo que garante que isso aconteça é justamente essa interação da nossa verdade com a verdade divina. Mas também nós, espíritos, somos seres interdependentes. Nós não vivemos sós. Nós vivemos, formamos sociedades, seja no nosso próprio organismo, que é uma sociedade imensa de princípios inteligentes que se desenvolvem, seja nós em comunidade, numa cidade, seja o nosso universo. São sociedades onde existe uma relação direta de interdependência entre todos. Porque nós estamos irradiando e absorvendo a verdade a todo momento um do outro. E estamos sempre influenciando e sendo influenciados pelo outro. É a isso que nós damos o nome de marcha do progresso. É por isso que progredimos em conjunto, em coletividade. É por isso que o progresso se dá também na forma da coletividade, na lei de sociedade. Por fim, nós temos a relação de nós para conosco mesmo. Essa irradiação e absorção é aquilo que estabelece o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. Então nós controlamos daquilo que nós já possuímos a forma de irradiar, a potência de irradiação e de absorção dentro da nossa capacidade. É por isso que nós vamos ouvir os processos de auto-obsessão, de auto-iluminação, de autoconhecimento ou de auto-hipnose. Então nós somos capazes também de gerar o nosso progresso individual, através da nossa própria irradiação. Então vamos lá. Esse raciocínio do progresso, como resultado dessa tríade de interações, ela é uma chave fornecida pela doutrina espírita para resolver muitos dos problemas enigmáticos das religiões que se preocupam tanto a respeito da salvação. Será a salvação fruto das obras? Será a salvação somente fruto da vontade de Deus? Essa busca, muitas vezes arraigada de paixões e de orgulho nas opiniões, deixa de ser necessário quando nós compreendemos essas interações no sentido que a doutrina espírita nos explica. Então, o processo da salvação, o processo de adquirir a vida eterna no sentido que Jesus nos coloca, é justamente fruto dessas três forças de interações. Mas isso já estava lá no germen do conhecimento religioso. Mesmo lá na tradição judaica, e que Jesus reforça, quando, antes dele dizer a parábola do bom samaritano, o doutor da lei questiona: mestre, que fazer para ganhar a vida eterna? Ao que Jesus indaga: que diz a lei? E o doutor da lei diz: amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faze isso e viverá. Veja bem, gente, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. É a tríade de interação. É justamente as relações que nós estabelecemos para com Deus, para com o outro e para com nós.
Também, se nós observarmos nas leis morais estudadas lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar 10 leis que nós podemos distinguir quais delas diz respeito à nossa interação com Deus, para com o outro e para conosco, mas no resumo, na que resume tudo, a lei de justiça, de amor, de caridade. Justiça com Deus, amor consigo, caridade com o próximo. Então tudo isso, esse germe desse conhecimento, da necessidade de nos amarmos, de nos interagirmos e de compartilharmos a nossa verdade para adquirirmos a verdade e a liberdade que a verdade traz consigo. O amor é, portanto, a forma sublime da interação da verdade. É a forma de emanarmos e absorvermos a nossa verdade da maneira mais pura. Não vamos entrar na matéria, senão nós vamos demorar muito. Vamos partir um pouco para os aspectos práticos dessa questão, desse exercício filosófico que a gente fez. Bom, nós dissemos então que o conhecimento da verdade liberta o homem. As leis de Deus são eternas e imutáveis. A lei natural e a lei divina é a mesma coisa. Mas o conhecimento dessas leis, ele progride no homem. Então o homem absorve essa verdade, passa a entender essas leis e passa a dominar e agir de acordo com aquelas leis, segundo o seu progresso. Então, quanto maior o conhecimento que a gente tem, diferentes formas nós vamos ter de interagir com essa lei, mais domínio e mais liberdade de ação nós vamos ter. Vamos dar um exemplo. Quando o homem estuda a biologia, estuda a medicina, a genética, a química, e passa a compreender os mecanismos da reprodução animal, da reprodução humana, nós passamos a ter o poder de agir sobre estes mecanismos de uma maneira inteligente, conhecedora, de tal forma que a nossa ação venha a trazer mais liberdade, mais vida, mais saúde. Mais liberdade, até no sentido de, por exemplo, criarmos métodos contraceptivos ou de criarmos métodos de fertilização. Ou seja, nós temos um domínio maior sobre a natureza. O domínio sobre a natureza é divino, é evidente. Ele é resultado do progresso. É por isso que na Gênesis, lá atrás, nós vamos ler que quando Deus criou o homem para que domine sobre a criação que ele já tinha feito antes. Então é natural, faz parte. O progresso da ciência, do conhecimento da ciência, é o conhecimento da verdade. E é natural que a gente utilize isso para aumentarmos a nossa liberdade. Um outro exemplo, nós vamos entender a compreensão, por exemplo, das leis do eletromagnetismo, da física, da matemática. A união desses conhecimentos vem dado ao homem progressos substanciais nas suas liberdades. O fruto do domínio dessas leis nos dá a televisão, o celular, a internet, o satélite, o GPS, a eletricidade dentro de casa. Então, tudo isso traz ao homem a liberdade. Traz ao homem a liberdade de ação. Liberdade, é claro, sempre com mais responsabilidade de agirmos de acordo com a lei, mas mais liberdade
daquilo onde nós podemos atuar na lei divina. Podemos atuar em cada vez mais áreas, porque os nossos potenciais se ampliam com o desenvolvimento do conhecimento da lei divina. E é por isso que Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, vai nos dizer assim: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Os laboratórios são templos, em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. É evidente. A lei divina e a lei natural é a mesma coisa. Todo aquele que se propõe a estudar a lei natural se propõe a estudar a lei divina. Todo aquele que se propõe a dominar a lei para ampliar a nossa liberdade está provocando o progresso da humanidade e servindo a Deus no propósito do progresso. Então, todo o trabalho de observação, de estudo, de compreensão e de domínio da verdade é trabalho de progresso da humanidade. É nesse sentido que a doutrina espírita ela vai adquirir um caráter bastante especial. Porque a doutrina espírita é uma ferramenta de observação e de estudo da verdade. Ela, no seu tríplice aspecto de filosofia, de ciência e de religião, ela vai nos proporcionar uma capacidade de observação e de estudo da verdade maior do que sem ela. Como filosofia, ela permite ou ela incita a observarmos a realidade e tomarmos consciência da realidade, da verdade. Esse é o aspecto filosófico. É observar que eu existo, que existe outra verdade além de mim, e se perguntar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Então a doutrina espírita estabelece mecanismos que nos permitem o estudo desses aspectos filosóficos. Mas também ela é uma ferramenta fundamental em aspectos científicos. Por quê? Porque o estudo, o domínio e a aplicação do conhecimento da verdade, de potenciais divinos que ela vem nos oferecer, que ela vem nos explicitar. Vamos citar alguns. A doutrina espírita nos ensina sobre o duplo aspecto da criação. A matéria como agente do espírito e o espírito como princípio inteligente. E isso deve ser fonte de estudo científico. A reencarnação, a pluralidade das existências, deve ser fruto de uma observação científica. Devemos compreender, analisar e estudar isso cientificamente. Também a comunicabilidade entre os dois planos da existência, a manipulação da matéria quinta essenciada, a natureza e a função do perispírito. Isso é quando nós realmente nos dedicarmos a estudar isso na ciência, nós vamos transformar a nossa medicina. Os mecanismos de funcionamento das leis morais, as leis de ação e reação e as demais leis divinas no seu aspecto moral, que devem reger a nossa justiça, por exemplo. A ação do espírito sobre a matéria, a influência do plano espiritual sobre o plano carnal, e assim por diante, são uma série de verdades que a doutrina espírita escancara para que nós estudemos, para que nós empunhemos as nossas ferramentas de estudo sistemático e científico para a compreensão e aplicação. Bem no aspecto religioso. Por quê? Porque no aspecto religioso, quando nós compreendemos essa tríade, nós vamos observar que existe uma verdade absoluta que nos rege
e que está em constante interação conosco. Então é o caráter imanente de Deus, ou seja, é a presença e a atuação divina de Deus em nós a todo momento. Esse caráter religioso se liberta então dos atavismos a que nós tanto temos nos ligados, das religiões, dos dogmas, dos simbolismos, das necessidades de cultos e de questões específicas para nos conectarmos a Deus, de intermediários. Nos liberta de tudo isso e nos coloca, nos apresenta uma religião de uma maneira muito mais racional, mas ao mesmo tempo muito mais presente na nossa vida, de uma maneira muito direta. O contato que nós temos com Deus é permanente. A doutrina espírita nos ensina isso. Então, nesse tríplice aspecto, a doutrina espírita, ela não tem o objetivo de trazer para nós a verdade absoluta embrulhada num pacote e dizer, essa é a verdade. Fora disso aqui não é verdade. A doutrina espírita não tem esse objetivo, até porque a verdade absoluta é infinita e não cabe em nenhum pacote que a gente possa tentar fechar. Então, a doutrina espírita se propõe, de uma maneira muito mais racional, a ser uma ferramenta de observação da realidade. Através da doutrina espírita, nós temos uma capacidade de observação e de estudo da verdade extremamente potencializada. Então, poderemos progredir exponencialmente, mais rápido, com a consciência desse progresso, se nós utilizarmos a doutrina espírita de acordo com aquilo que ela está nos oferecendo. Então, assim como as leis que regem o eletromagnetismo, a física, a matemática sempre existiram, afinal as leis divinas são eternas e imutáveis, as leis as quais o Espiritismo vem nos explicar, também sempre existiram. As leis da comunicabilidade, da reencarnação, da pluralidade das existências, são as leis divinas que sempre existiram. Mas o domínio das leis do eletromagnetismo, da matemática, da ciência, da física, nos trouxe um salto no nosso progresso. Nos ampliou os nossos potenciais divinos de uma maneira extremamente significativa, de tal maneira que os nossos potenciais de comunicação, os nossos potenciais de mobilidade, de transmissão do nosso pensamento, estão multiplicados. Assim também a doutrina espírita. A partir do momento que nós verdadeiramente utilizarmos ela, compreendermos e utilizarmos ela como ferramenta para a compreensão da verdade, nós iremos também multiplicar o potencial daquilo que ela tem para nos oferecer. E nós veremos surgir, emergir coisas que hoje a gente nem pode imaginar. Assim como talvez há 300 anos atrás nós tentarmos explicar para alguém o que é a internet, talvez diríamos que nós somos doidos. Então também assim, se nós explorarmos o potencial que a doutrina espírita tem a oferecer na explicação sistemática das leis divinas, nós poderemos, ao dominar essas leis, produzir conhecimento, atividade, objetos, não sei o que, coisas que vão modificar a forma como nós vivemos nesse planeta. E é por isso, é por esse motivo, que eu acredito, tenho convicção, de que a doutrina espírita é uma concessão divina, como ferramenta para o homem, para a transformação deste planeta, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. A doutrina espírita é uma concessão divina como ferramenta para o homem, para a transformação do planeta
no mundo de regeneração. Há sempre muitas maneiras de se realizar uma mesma tarefa. Nós podemos ir daqui até Londrina a pé, nós podemos ir daqui até Londrina de carro. A ferramenta que nós utilizamos, no entanto, faz uma diferença significativa no modo como nós atingimos os nossos objetivos. O mundo de regeneração se dará, é óbvio, porque o progresso é lei divina. O progresso se dará, o mundo de regeneração chegará à Terra. Mas o Espiritismo, como ferramenta, pode nos proporcionar uma transição extremamente diferente do que sem a utilização dessa ferramenta. Podemos transformar este planeta num mundo de regeneração com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, com paz, com harmonia, sem guerras, sem grandes distúrbios, ou podemos, como fizemos muitas vezes, relegar as concessões divinas e sofrermos as duras consequências e talvez irmos a pé daqui a Londrina e não de carro. Então, todos nós que aqui estamos, e todos nós que de alguma forma entramos em contato com a doutrina dos Espíritos, temos uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade do progresso da humanidade. Faz parte daqueles que têm contato com a doutrina espírita. Em todas as épocas da história, o que marcou aquele tempo foi a modificação que se deu naquele tempo. Então nós lembramos da Revolução Francesa, nós lembramos da luta dos direitos civis, nós lembramos de cada momento da história de acordo com a transformação significativa, inclusive dividimos a história de acordo com as transformações significativas que se deram naquele momento histórico. Da mesma forma que individualidades e coletividades receberam a responsabilidade de provocar essas mudanças nos diferentes tempos e nos diferentes lugares da história, aqueles que hoje se deparam com o Espiritismo em suas vidas, se deparam com a responsabilidade de liderar a transformação do planeta num planeta de regeneração. Não é nenhum grande privilégio. Não é nenhum grande privilégio. É uma grande responsabilidade. E uma oportunidade pela qual pode ter certeza. Nós imploramos. Talvez nós estivemos de joelhos aos pés de Jesus para rogar a Ele por todo o orgulho que nos fez retardar o progresso da humanidade, por todas as oportunidades perdidas de transformação do planeta, porque acreditem, o tempo das trevas, a Idade Média, onde nós tivemos o tempo da escuridão, não é obra divina, é obra do orgulho do homem. O homem não está fadado ao mal, o homem está fadado à ignorância. Nós sofremos pelas nossas escolhas. Então, todas as nossas escolhas que nós temos feitos, que têm retardado o progresso da nossa humanidade, todos nós que estamos no Espiritismo temos compromisso com o retardamento do progresso. E por isso nós imploramos de pé juntos para estar dentro dessa doutrina, para junto do Cristo poder implementar um mundo de regeneração no planeta Terra. Então nós temos essa responsabilidade. Será que nós estamos compreendendo essa responsabilidade? Nós temos iniciado um pouco essa compreensão, talvez principalmente no mecanismo ou na necessidade da reforma íntima, qual a gente tem falado muito dentro do Espiritismo. É evidente.
qualquer atitude de transformação exterior que não reflita algo interior é teatro, não se sustenta. Então é necessário que a gente transforme o nosso interior para que a gente possa transformar o exterior. Ou, de outra forma, a transformação do mundo é a soma ou é o reflexo da transformação das individualidades. Então é evidente que o processo deve começar em si próprio. Sim. Mas será que a gente não tem colocado essa reforma íntima, essa mudança, dentro de uma caixinha bem conveniente, onde cabe somente aquilo que a gente acha que deve fazer? Quando a gente talvez se propõe a pensar 2 vezes antes de xingar alguém no trânsito, ou talvez a não mais provocar, deixar de comprar briga com aquele familiar que dá trabalho, ou quando a gente talvez separa 1 ou 2 horinhas da semana para ir a uma entidade assistencial, doar do nosso tempo. Será que nós não estamos pegando a nossa vida, uma porção da nossa vida e levando a doutrina espírita? Nós estamos separando um pedacinho e levando para a doutrina espírita. Essas atitudes são necessárias, mas são insuficientes. Insuficientes. Não basta a gente pegar um pedaço da nossa vida e levar para a doutrina. É necessário que o Espiritismo adentre a minha vida por completo. É necessário eu levar o Espiritismo para a minha vida. É necessário eu tirar o Espiritismo do centro espírita. Eu tirar o Espiritismo do momento da oração. Tirar o Espiritismo daquela hora de caridade que a gente se propõe a fazer na entidade. A gente precisa ir além, a gente precisa ir muito além, se a gente quiser cumprir com a nossa responsabilidade de utilizar essa ferramenta para a regeneração do mundo. A gente precisa utilizar essa ferramenta para desenvolver o conhecimento intelectual, científico, religioso, sociológico. Utilizarmos essa realidade na nossa vida prática. Políticos, econômicos. Não é fazer proselitismo. Não é sair daqui e falar reencarnação para todo mundo. Não é isso, não é disso que se trata. Se você é um engenheiro de tráfego, que faz o controle da circulação dos carros numa cidade, por exemplo, é muito útil você deixar de xingar alguém no trânsito. É bom, reforma íntima é necessária. Mas é necessário que você leve o conhecimento da doutrina espírita para a sua atividade. Qual é o trânsito? Como vai funcionar o trânsito, a circulação de pessoas e veículos no mundo regenerado? Vai ser da mesma forma que é hoje? Ou vai ter mais respeito, mais organização? Se o mundo regenerado exige um trânsito com mais respeito, com mais organização, e eu sou um engenheiro de trânsito, e eu trabalho num departamento que controla os acessos às vias, que controla... Eu preciso aplicar, desenvolver o conhecimento da doutrina espírita e aplicá-lo na minha atividade, no meu dia a dia. Eu preciso ter convicção daquilo que eu acredito e aplicá-lo no meu dia a dia. Na transformação do mundo. Naquele que eu compreendo do que de fato será o mundo regenerado. O mundo de regeneração não se fará sozinho. A gente precisa construir ele. Então, se eu tenho muita riqueza material, o que eu estou fazendo com os talentos que Deus está me confiando? Será que eu estou separando uma parte para doar para a caridade? Ou será que a solução é se livrar desses bens e doar tudo? Será que é isso? Ou será que compreender a essência
dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, da necessidade de nos livrarmos do apego à matéria e de construirmos o progresso, de utilizarmos todos os nossos potenciais divinos e todas as concessões de Deus a favor desse progresso. E o dinheiro, a riqueza material, é um instrumento, um talento divino em nossas mãos para a construção desse progresso. Não basta dar uma parte do dinheiro para a caridade. Eu preciso pegar essa riqueza, aplicar, empregar naquilo que eu estou convicto de como é o cumprimento da lei divina. Gerando mais riqueza, gerando uma justiça da distribuição de renda, gerando trabalho, gerando oportunidade, gerando liberdade, gerando conhecimento, incentivando o conhecimento científico, a descoberta. Se eu sou um advogado, se eu sou um juiz, se eu estou ligado às questões da lei, como pode eu não aplicar os conhecimentos da justiça divina no meu dia a dia? Como pode eu não entender todos os ensinamentos dos Espíritos naquilo que tange ao progresso, às quedas, ao que é de fato crime e o castigo, ou ação e reação, como a justiça divina funciona, quem são os réprobos, o que leva à queda, a igualdade, a justiça? Se eu não levo esses conceitos para aquilo que eu estou estudando, para a tese que eu estou escrevendo de defesa ou de acusação, para a sentença que eu estou dando, eu não estou levando o Espiritismo para a minha vida. Não está sendo suficiente. Eu preciso desenvolver esses raciocínios. Eu preciso levar isso para o meu dia a dia de fato. Se nós estamos ligados à área da saúde, então aí fica mais evidente. Se eu sou um médico, um enfermeiro, se eu estou ligado às questões da saúde, não basta eu ir lá na instituição e doar 2, 3 horinhas do meu tempo atendendo de graça. Não é isso que a doutrina espírita está pedindo. Não é isso. A doutrina espírita está pedindo que você transforme o seu consultório num templo. Onde os bons espíritos, eu compreendo a ação dos espíritos na vida, como é que eu não vou no meu consultório permitir que os bons espíritos ajam, se eu sei que toda a doença do corpo é um reflexo de uma doença da alma? Essa transformação nós temos que levar, é essa mudança, é essa atitude que vai fazer com que a gente construa um mundo de regeneração. Entendendo essa responsabilidade, foi que o apóstolo sacramentano Eurípides Barçanufo estabeleceu como estandarte no colégio Allan Kardec a seguinte frase que até hoje lá se encontra: poderoso é o sol da verdade. É esse estandarte que nós devemos elevar. Sob a influência dele, Eurípides de Bezerra, de todos os servos do Cristo e do Cristo ele mesmo, nós devemos erguer esse estandarte e fazermos com que toda a verdade que chega até nós seja transmitida em abundância, em proficuidade, em pureza, em amor. Fazendo isso, aí sim, nós seremos dignos de utilizarmos essa ferramenta como instrumento da mudança de nós e do mundo. Muito obrigado.